Como a gente pode estimar a soma de uma série infinita usando o teste da integral? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer a estimativa de uma soma usando o teste da integral que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então para a gente começar a falar sobre a estimativa de soma, vamos relembrar o teste da integral, que vai ser o ponto de partida aqui. Quando a gente tem uma série com o termo geral AN, a gente pode chamar esse AN de uma função f de n. Então, a gente pode enxergar esse termo geral como uma função. Caso essa função seja contínua, positiva e decrescente a partir de um determinado valor, a gente está livre para usar o teste da integral, que vai permitir a gente ver se essa série é convergente ou divergente. Então, se ela cumprir esses três requisitos, se a gente tiver uma função que cumpre com isso, o teste da integral vai dizer que se a integral da função for convergente, então a série também é convergente. Agora, se a integral da função for divergente, a série também é divergente. Legal, a gente lembrou aqui o teste da integral, e inclusive lá na aula que a gente falou sobre esse tema, a gente viu que essa série aqui é uma série convergente, né? Vimos que se a gente enxergar esse termo geral como uma função, a integral dessa função vai convergir e que, portanto, a série também converge. Mas saber que a série é convergente não é a mesma coisa de saber qual é o valor dessa soma. Então, essa série converge, mas ela converge para onde exatamente? Para qual valor ela está atendendo conforme o n cresce muito e a gente vai somando infinitos valores? Então, tem como a gente estimar qual é o valor dessa soma? Quando a gente mexia lá com séries geométricas, a gente conseguia encontrar o valor da nossa soma fazendo 1 sobre 1 menos a razão. Mas agora que a gente não está falando de séries geométricas, será que tem como a gente estimar o valor dessa soma, ou pelo menos o mais próximo possível? Gente, então o que acontece aqui? Você pode pegar, por exemplo, os 50 primeiros termos dessa série e somar todos. Você vai chegar em algum valor que provavelmente vai ser muito próximo do valor dessa soma infinita. Só que sempre vai ter um erro envolvido ali, né? Porque a gente não consegue somar infinitos valores, é impossível a gente fazer isso. Então, não importa quantos termos a gente pegar, a gente vai ter algum erro envolvido. Às vezes um erro um pouco maior, ou se a gente for pegando mais termos para somar, o erro vai diminuindo. Nessa aula, a gente vai ver como a gente faz para estimar o valor dessa soma infinita e como a gente sabe qual é o erro que está envolvido ali nessa estimativa que a gente deu, tá bom? Vamos lá! Gente, para a gente entender o método que a gente vai usar na estimativa de soma, eu vou começar com um exemplo de uma soma finita aqui, só para a gente entender o caminho que a gente vai percorrer, tá bom? Então, vamos supor que a gente está somando o termo geral 1 sobre n, de n igual a 1 até n igual a 4. Então, a gente consegue facilmente encontrar o valor dessa soma, né? Vai ser 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Essa soma aqui vai dar mais ou menos 2,083. Mas vamos supor que eu não conseguisse somar os 4 primeiros valores, isso fosse um pouco demais para mim, que fosse um valor muito alto, e eu falasse, não, eu vou somar só os 2 primeiros termos e eu já vou estar um pouco próximo ali da soma dessa série de fato, né? Então, eu vou somar 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. E isso aqui vai dar 1,5, né? Então, olha só, se eu somar todos os termos dessa série, se eu encontrar o valor S, eu tenho 2,083. Mas se eu somar só os 2 primeiros termos, eu tenho 1,5. Qual é o erro envolvido nessa soma? Então, se eu fizer S menos S2, então a soma total menos a soma dos 2 primeiros termos, eu vou ter mais ou menos 0,583. Então, esse é o erro envolvido quando eu somo os 2 primeiros termos, ao invés de somar todos os termos que eu tenho na série.
Tá, mas eu quero um erro menor, então eu vou somar mais termos, eu vou somar os 3 primeiros termos. Aí fica 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Isso dá aproximadamente 1,833. Então, ó, a soma total dessa série dá 2,083. Só que somando só os 3 primeiros termos, eu encontrei 1,833. Então, qual é o erro envolvido nessa estimativa aqui que eu encontrei, se eu somasse só os 3 primeiros termos? Bom, fazendo a soma total menos a soma dos 3 primeiros termos, a gente encontra 0,25. Então, esse aqui é o erro que eu tive quando eu somei só os 3 primeiros termos. Essa diferença entre a soma total e a soma dos termos que a gente escolheu somar vai ser o que a gente chama de resto. Então, o resto, quando a gente soma os 3 primeiros termos, é igual a 0,25. Então, agora que a gente viu qual é a receitinha que a gente vai seguir usando uma série finita, vamos fazer isso com uma série infinita. Então, olha só, a gente tem essa série que a gente viu lá no começo da aula e que a gente sabe que ela é uma série convergente. Então, ela tem um valor de soma, né? Ela tá convergindo para algum valor. Então, a gente sabe que a soma dessa série infinita vai dar um determinado valor S, que a gente não sabe qual é, a gente não vai saber exatamente qual, mas a gente vai conseguir se aproximar dele. Então, vamos escolher aqui somar os 6 primeiros termos dessa série. Então, a gente vai pegar os 6 primeiros termos, somar eles, e a gente quer saber o quão próximo isso vai estar da soma real da série, do valor que ela realmente está convergindo. Então, somando os 6 primeiros termos, a gente vai ter 1 vezes Euler é menos 1 ao quadrado, até chegar no 6 vezes Euler elevado a menos 6 ao quadrado. Pegamos esse termo geral e somamos os 6 primeiros. Então, o que a gente sabe? A soma da série como um todo, a série infinita mesmo, vai ser a soma de todos os termos infinitamente, né? Quando chega no 6, continua, vai para o 7, para o 8, para o 9. E a soma dos 6 primeiros termos vai só do 1 até o 6. Lembra que a gente viu que o resto, que é aquilo ali que vai determinar o erro da nossa soma, vai ser a soma total da série menos a soma dos termos que a gente decidiu somar? Então, vamos fazer isso para essa situação que a gente escolheu. Então, quando a gente faz a soma S menos S6, olha só, vai zerar esse termo com esse com esse, até chegar no 6, vai zerando todos os termos. Agora, a partir do 7, que aparece só no S de cima, a gente vai ter o próprio termo mesmo, porque aqui embaixo não aparece 7, não aparece 8. Então, o S menos S6 fica desse jeito, fica a soma dos termos só a partir do 7. Então, quando a gente faz S menos S6, a gente vai ter a soma de n igual a 7 até o infinito do nosso termo geral, certo até aqui? E esse aqui vai ser justamente o resto que a gente tem quando a gente soma os 6 primeiros termos. Tá, mas qual é esse resto? Qual é esse erro envolvido quando a gente soma os 6 primeiros termos? Gente, vamos olhar aqui graficamente o que está acontecendo quando a gente soma n vezes Euler elevado a menos n ao quadrado de 7 até o infinito. E para isso, a gente vai comparar essa soma com a função que tem esse mesmo termo geral, x vezes Euler elevado a menos x ao quadrado. Então, aqui, contínuo, a gente tem a função, e aqui, quebradinho, é a soma, né? Porque a soma, a gente está somando os termos individualmente, enquanto na função é algo fluido. Então, olha só, começando de n igual a 7, a gente está somando isso, mais isso, mais isso. A gente está somando aqui infinitamente, né? 7, 8, 9, 10, 11, infinitamente mesmo. Agora, gente, concorda comigo que se eu pegar a integral dessa função de 6 até o infinito, o resultado dessa integral com certeza vai ser maior do que a soma de 7 até o infinito? Porque olha só, na integral a gente está pegando essa parte aqui, a gente está pegando esses triângulozinhos de cima, coisas que a nossa soma não está pegando. Então, com certeza, a soma de 7 até o infinito, que é o nosso S menos S6, vai ser menor ou igual à integral de 6 até o infinito. Então, nunca vai superar o valor dessa integral. Não tem como essa soma ser maior do que essa integral. Agora, vamos olhar de outra forma aqui.
Ao invés de a gente colocar os retângulozinhos com o valor na extremidade direita, como a gente estava fazendo aqui, agora vamos colocar na extremidade esquerda. Então, ó, o 7 está aqui na extremidade esquerda, que é o primeiro valor da soma, aí depois o 8, o 9, o 10, e aí a gente está somando todos esses retângulozinhos. Lembrando que, ó, aqui é justamente 7 vezes Euler elevado a menos 7 ao quadrado. Aí aqui vai ser 8 vezes Euler elevado a menos 8 ao quadrado. Então, a gente está somando os termos da nossa série, né? Agora, concorda comigo que se eu fizer a integral dessa função, do 7 até o infinito, ela vai ser menor do que a soma? Porque, olha só, a soma tá pegando essa partezinha de cima aqui do retângulo também, que é uma coisa que a nossa integral não vai estar pegando. A integral é a área só embaixo da curva, então ela não pega esse retângulo que tá aqui em cima. Logo, a soma de 7 até o infinito, olhando por esse lado aqui, ela sempre vai ser maior do que a integral de 7 até o infinito dessa função. Então, olha só o que a gente viu. Essa soma sempre vai ser menor do que a integral de 6 até o infinito, só que sempre vai ser maior do que a integral de 7 até o infinito. O que a gente consegue perceber com isso? Que a soma da série infinita menos a soma dos 6 primeiros termos, esse resto aqui, o erro que a gente vai ter envolvido, sempre vai ser maior do que a integral de 7 até o infinito e sempre vai ser menor do que a integral de 6 até o infinito, certo? E aí, se a gente passar o S6 para os dois lados, somando, a gente vai ter que a soma da nossa série infinita sempre vai ser maior do que a integral de 7 até o infinito, mais a soma dos 6 primeiros termos, e menor do que a integral de 6 até o infinito, mais a soma dos 6 primeiros termos. Esse é o intervalo onde a soma da nossa série pode estar. E por fim, colocando isso em termos genéricos, caso a gente tenha uma série onde a gente pode usar o teste da integral, ou seja, a gente cumpre com todas aquelas regras de ser uma função decrescente, positiva e contínua, a gente pode falar que a soma dessa série vai estar entre esses dois valores, ó. A integral de n mais 1 até o infinito da função, mais a soma dos n primeiros termos, e a integral de n até o infinito da função, mais a soma dos n primeiros termos. Então, se você resolver somar, por exemplo, os dois primeiros termos, a gente vai ter S2, aí aqui a integral de 3 até o infinito da função f de x, e aqui S2 mais a integral de 2 até o infinito da função f de x. Isso significa que o seu erro, ou seja, o erro que você tem somando os dois primeiros termos, sempre vai ser maior do que essa integral e menor do que essa aqui. Sempre vai estar entre as duas. Então, vamos fazer esse exercício aqui, gente. A gente quer aproximar a soma dessa série, 1 sobre n ao cubo, de 1 até o infinito, usando os 5 primeiros termos. E aí, a gente quer encontrar qual é o erro envolvido nessa aproximação. Então, gente, 1 sobre n ao cubo, se a gente transformar para uma função, a partir de x igual a 1, isso é uma função decrescente, é positiva e é contínua. Então, a gente consegue usar o teste da integral e ver que essa série é convergente, né? Agora, a gente quer aproximar a soma dessa série. E para isso, a gente vai usar os 5 primeiros termos, que foi o pedido pelo enunciado. Então, vamos lá somar os 5 primeiros termos dessa série. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter aproximadamente 1,1856. Agora, a gente quer saber qual é o erro envolvido nessa aproximação. A gente somou só os 5 primeiros termos, né? Então, talvez a gente esteja um pouco longe ainda do valor da nossa soma. E como a gente vai saber o quão longe a gente está? A gente vai ver qual é o erro máximo que a gente pode ter. Então, quando a gente soma os 5 primeiros termos, o R5 sempre vai ser menor ou igual à integral de 5 até o infinito da função f de x, que no caso aqui é 1 sobre x ao cubo, né? Então, calculando essa integral, a gente vê qual é o erro máximo envolvido nessa aproximação que a gente fez. Então, vamos lá calcular essa integral. Como é uma integral imprópria, a gente coloca o limite aqui, né, e substitui pela variável a.
Então, a gente vai ter o limite, quando a tende a infinito, da integral de x elevado ao menos 3. A gente pode mandar o x para cima com o expoente trocado. Então, a primitiva de x elevado ao menos 3 vai ser x elevado a menos 3 mais 1, que é menos 2, sobre menos 3 mais 1, que é menos 2. Aí, a gente calcula isso de x igual a 5 até x igual a a. Então, calculando para x igual a, a gente tem a elevado a menos 2 sobre menos 2. E calculando para x igual a 5, a gente tem 5 elevado a menos 2 sobre menos 2. E isso vai ser menos 1 sobre 2 vezes a ao quadrado. A gente pode mandar o a para baixo com o expoente trocado no sinal. E aqui a gente tem menos com menos, que vai dar mais 1 sobre 2 vezes 5 ao quadrado. Então, quando a tende a infinito, aqui a gente vai ter uma constante sobre algo que está crescendo muito. E isso vai para zero, certo? E aí, a gente tem mais 1 sobre 2 vezes 5 ao quadrado, que é 2 vezes 25, que dá 1 sobre 50. E isso vai dar 0,02. Então, esse aqui é o erro máximo que a gente tem na nossa aproximação. O R5 sempre vai ser menor do que 0,02. A gente não vai passar desse erro quando a gente está somando os 5 primeiros termos. Então, a gente está no máximo 0,02 distante da nossa soma original. Agora, a gente tem a mesma soma e a gente quer saber quantos termos a gente precisa somar para ter uma precisão de 0,0005. Ou seja, a gente quer somar tantos termos tais que o nosso erro seja 0,0005. Então, a gente quer somar n termos de tal forma que a integral que representa o nosso erro máximo, que é a integral de 1 sobre x ao cubo de n até o infinito, seja igual a 0,0005. Então, vamos encontrar essa integral em termos de n e a gente encontra qual tem que ser o valor de n para que a gente tenha esse erro aqui, tá bom? Então, a nossa integral em termos de n, usando a mesma técnica que a gente usou aqui, já que é a mesma integral, quando a tende a infinito, isso aqui vai zerar, e aí sobra só 1 sobre 2 vezes n ao quadrado. Esse aqui é o erro máximo que a gente tem quando a gente soma n termos. Então, a gente quer que esse erro máximo, 1 sobre 2n ao quadrado, seja igual a 0,0005. Então, vamos resolver isso aqui para n. A gente quer que esse erro máximo seja menor do que 0,0005, que essa é a nossa precisão. Então, passando o n para o outro lado, a gente tem que n ao quadrado tem que ser maior do que 1 sobre 2 vezes 0,0005 e, portanto, n ao quadrado tem que ser maior do que 1000. Isso significa que n tem que ser menor do que menos raiz quadrada de 1000, ou então n tem que ser maior do que a raiz quadrada de 1000. A parte negativa a gente pode descartar, porque não tem como a gente somar termos negativos, né? E na parte positiva, isso vai dar n maior do que mais ou menos 31,6, que é a raiz quadrada de 1000. Se n tem que ser maior do que 31,6, então a gente tem que somar 32 termos para ter essa precisão que o enunciado pediu pra gente. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!